Glória a Deus, glória a Deus. Livres da escravidão, né? Esse louvor nos fala muito ao nosso coração, à nossa alma, quando nós podemos entender o que nós estamos cantando. Eu acredito que esta é a verdadeira adoração, quando tem-se revelação do que você está cantando. Cantar o que Deus fez lá atrás é muito bom, né? Mas cantarmos o que Ele está fazendo hoje, isso é uma adoração perfeita. Podemos cantar o que Deus fez lá atrás, e isso nos dará, nos encherá de alegria, de entusiasmo, de felicidade. Porém, quando cantamos o que Deus está fazendo hoje, esta união invisível acontecendo aqui, unindo-se cada um dos teus filhos com a palavra, irmãos, não tem preço que pague uma adoração desta maneira, né? E nós temos visto através da Bíblia que foi assim que trouxe Deus em cena, né? Por isso que Deus desceu ali e atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. Mesmo sendo a oferta de Caim bonita, né? Muito bonita, os melhores frutos que podia encontrar, flores no altar, lindo, porque Caim sabia que Deus merecia o melhor. Caim sabia, por isso que ele foi oferecer, ele estava oferecendo culto a Deus, mas Deus não atentou para a oferta dele, por isso que entrou ciúmes no coração de Caim e matou seu irmão Abel. E a Bíblia diz, por que o matou? Porque as obras do Senhor não eram justas e a dele era boa. E qual é a diferença do altar de Abel para o altar de Caim? Qualquer um de nós, como ser humano, com certeza escolheríamos o altar de Caim, porque era bonito, a coisa mais linda do mundo de se olhar, flores, os melhores frutos. Vocês imaginam um fruto sem nenhum defeito? Assim era o altar de Caim. E o altar de Abel, um animal indefeso, degolado, com sangue jorrando, e ele segurando ali aquele animal e a vida daquele animal esvaindo, porque o sangue é vida. Então a vida do animal estava esvaindo ali, né, degolado com uma faca de pedra, e aquele sangue derramando e o animal balindo, e Abel segurando ele ali. E por que Abel estava fazendo aquilo? Porque o pecado já tinha adentrado no meio da raça humana. E Abel sabia que a única forma de recebermos perdão pelos nossos pecados era a morte de um inocente. Da mesma maneira estão hoje os religiosos, denominações, pensam que estão agradando a Deus por algo bonito, algo lindo, mas não têm revelação. Que Deus possa nos ajudar a compreendermos estas coisas. Amém? Nós vamos ler Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que diz da seguinte maneira: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. O Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Sétimo selo. Nos diz: Obrigado, irmão. Enquanto permaneçamos de pé, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, autor da vida e doador de todos os bons dons espirituais, estamos realmente agradecidos agora por este muitíssimo maravilhoso e eminente tempo de companheirismo na Tua presença. Assinala uma ocasião muito relevante em nossa vida, Senhor. Um tempo que nunca esqueceremos. É verdade. Não importa por quanto tempo ficássemos aqui. E rogamos, Deus, que nesta noite de encerramento, estamos notando a Escritura que no dia do encerramento da festa, Jesus se pôs de pé entre eles e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim. E rogo, Pai Celestial, que isso se repita esta noite. Que possamos ouvir a voz do nosso Senhor nos chamando e nos chamando ao serviço dele. Um caminhar mais próximo.
Sentimos que já ouvimos sua voz na abertura desses selos, falando que é o último dia e o tempo está próximo. Concede estas bênçãos que pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E para a sua glória. Amém. Podem sentar-se. Aleluia. Eu gostaria de acrescentar isto, que de todos os cultos que já tive na vida, creio que essa semana tem sido o tempo mais glorioso de toda a minha vida nos cultos. Não importa o que eu tenha, já vi grandes milagres serem realizados, naturalmente, e cultos de cura, mas isso está além disso. Tem sido uma das grandes ocasiões, realces da minha vida, que é estar aqui. E vendo o pequeno tabernáculo ficar com essa aparência diferente, não somente isso, mas o interior ficar com uma aparência diferente. E agora eu estava perguntando a Billy, ele estava demorando a vir me pegar. Ele disse que teve outro grupo que foi batizado e que passa de uma centena essa semana de pessoas sendo batizadas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós estamos agradecidos e Deus os abençoe. E agora, se você não frequenta uma igreja, nós o convidamos para vir aqui e ter companheirismo conosco. Somente se lembre de que a igreja está aberta. Nós não somos denominação. Aleluia! E espero e tenho confiança que nunca será uma denominação. Glória a Deus! Apenas um companheirismo onde homens e mulheres, moços e moças, se reúnem ao redor da mesa de Deus e tem companheirismo ao redor da palavra. E nós temos todas as coisas em comum. E agora, temos um maravilhoso pastor, um verdadeiro homem de Deus, e eu estou tão agradecido por isso. Se você se lembra, uma visão um ano atrás, que alimento foi armazenado no lugar, e é exatamente isso. E estamos. Nós temos um lugar agora adequado para as classes de escola dominical, para todas as idades, e estamos muito agradecidos por esta oportunidade. Alguns já disseram várias vezes que quiseram ter tido classes de escola dominical, onde pudessem mandar seus filhos. Agora eles têm, deste modo, agora de modo que você venha e esteja conosco, você não frequenta uma igreja. Claro, se você frequenta uma boa igreja e que prega o evangelho e assim por diante, ora, esse é apenas um grupo dos nossos, veja, em algum outro lugar. Mas se não tem igreja e está, eu entendo que vários mudaram-se de outras partes do país para fazer desta a sua igreja. E certamente lhe damos as boas-vindas aqui, a palavra do Senhor. E me lembro, suponho que quando fui embora, eu lhes disse que os cultos, no que me diz respeito, seriam aqui no tabernáculo. Não sei ainda tudo o que o Senhor tem para mim no futuro. Confio isso à sua mão. Não alguma superstição ou algo assim. Eu só espero, dia a dia, Ele me guiar ao lugar em que eu possa prestar-lhe o melhor serviço. E quando Ele tiver terminado de me usar, então confio que Ele me receberá no lar em paz. E agora estou muito agradecido pela cooperação do pessoal do tabernáculo, como o Billy estava me contando essa semana, que acho que cada lar que está representado aqui neste tabernáculo está com visita. Eles abriram seus lares e lugares e acolheram pessoas que não teriam lugar para ficar. Agora, isso é uma atitude de verdadeiros cristãos. E alguns lares se apertaram todos em cada cantinho que puderam para arranjar um lugar para as pessoas ficarem. Porque esta tem sido uma ocasião muito difícil. Devido a isso, algum tipo de negócio que esteve acontecendo, seja do mundo esportivo, algum tipo de basquetebol ou algo assim, e reservas tinham sido feitas. Além de um grande grupo eu acho que representados aqui nesta pequena igreja, tem aproximadamente uns 28, 30 sentados representados nesta mesma igreja, além de 2 nações estrangeiras. Assim, este pequeno reavivamento, deste modo, isso em si requer um bocado de espaço. Eu estava perguntando hoje para algumas pessoas, eu disse, pelo que entendo, não havia muitas pessoas de Jacksonville aqui no encontro.
alguém se manifestou e disse, não conseguimos entrar. Bem, essa foi a razão. Alguns da polícia e assim por diante queriam participar do encontro, mas estiveram conversando por aí e disseram, mas vieram e não conseguiram entrar, porque já estava cheio, antes mesmo da hora de poderem entrar. De modo que tiveram sua ocasião, quem sabe depois, e não vieram. Assim, agora as pessoas estão vindo de outros lugares, de modo que estamos muito agradecidos. Agora, não sei, a próxima coisa que viria a seguir seria as 7 trombetas, em outra mensagem. Mas nos selos, praticamente tudo está incluído. As eras da igreja vieram e as colocamos primeiro. O que foi o mais importante. Mas daquele tempo, agora a abertura dos selos mostra aonde a igreja vai e como ela termina. E agora, acho que o Pai Celestial tem certamente sido bondoso conosco por nos permitir ver o que temos visto. Amém, é verdade. Digo isso tendo examinado velhas anotações sobre as quais preguei muitos anos atrás. Eu apenas vinha e dizia o que pensava ser certo e prosseguia. Estava bem fora da linha. E agora, todos esses 4 selos, eu falei disso num sermão de mais ou menos 20 minutos. Tudo isso. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu juntei todos e disse, um cavalo foi de branco. E eu disse, talvez essa tenha sido a era primitiva e o próximo cavalo foi com fome. E continuando então assim, mas olha, quando a palavra realmente foi aberta, estava a 100 milhas disso. Deste modo, cabe a nós estar atentos e esperar. Talvez tivesse de ser esta a ocasião para fazer isso. Pode haver muitas coisas que foram ditas, que podem ser discordantes para outras pessoas, mas creio que quando o grande tempo de conclusão vier e nos encontrarmos com o nosso Senhor, vocês descobrirão que isso estava certo. Isto realmente está. Agora, as pessoas que são de fora da cidade, de diversos lugares da região, e que vêm de diferentes estados e nações, como eu aprecio sua sinceridade em viajar esta distância e tirar suas férias, e algumas delas sem mesmo lugar para ficar. E eu sei, porque pude ajudar algumas delas a conseguir lugar para ficar, sem mesmo dinheiro para se alimentar, ou qualquer outra coisa. Então, ainda assim virem de qualquer modo, esperando algo acontecer, que cuidasse dessa parte, e com tamanha fé nisso, que mesmo que tivesse de ficar sem alimento, ou até lugar para ficar, elas querem vir para ouvir estas coisas acontecerem. Assim mesmo, isto é realmente coragem. Aleluia. Vocês sabem, todos têm sido tão 100%. Encontrei meu cunhado lá atrás, o qual foi o responsável pela alvenaria da igreja, e assim por diante. Ele estava lhe dizendo como apreciei seu trabalho. Eu não sou um pedreiro, nem sei nada acerca disso, mas certamente sei quando o canto está no esquadro e se está assentando certo. E ele disse, vou lhe dizer uma coisa. Ele disse, nunca houve ocasião igual praticamente em que se viu tanta harmonia entre os homens quando todos trabalham juntos. O irmão Woods, o irmão Robertson, todos ocupando justamente suas funções, tudo. E o irmão que colocou a acústica, eu quero dizer, o equipamento de alto-falantes para transmissão ao público e tudo mais, na igreja, eles disseram, tudo funcionou corretamente. Quando necessitavam de alguma coisa, o homem certo parecia para fazê-la. Assim é, Deus está em todo o programa. Estamos muito agradecidos por isso. Muitos grandes doadores na igreja para ajudar a fazer isso, tais como o nosso irmão Dausch e a irmã Dausch, sentados aqui, muitos outros que doaram bastante para esta causa. E acho que neste momento eles não têm falta de nada e tudo está sendo pago. De modo que estamos muito agradecidos por isso. Lembre-se, é a sua igreja, porque você é um servo de Cristo. E é para isso que ela foi construída aqui. Uma porta aberta para fazer servos. E para servos que já são servos de Cristo, entrarem e se deleitarem ao redor do companheirismo de Jesus Cristo. Queremos que você saiba que todos
são bem-vindos. Agora, quando você me ouvir às vezes, na hora da unção, de certo modo falar duro da organização, eu não tenho intenção de falar contra o seu pastor, ou contra qualquer irmã na igreja, porque afinal de contas, Deus tem pessoas em toda a organização que há, mas Ele não aceita a organização. Ele aceita o indivíduo na organização. E não se requer uma organização. Portanto, quando as pessoas ficam tão presas à organização, então não podem ver nada mais, exceto o que a igreja diz. Veja, isto faz que evitem o companheirismo com outros. E é um sistema com que Deus não está satisfeito. E é um negócio mundano, nunca ordenado por Deus. Deste modo, agora, não quero dizer nenhum indivíduo, católico, judeu ou que seja, ou metodista, batista, presbiteriano, qualquer organização, nenhuma organização, e não denominacionais, e todos, Deus tem seus filhos que se encontram aí, está vendo? E muitas vezes, creio que estão aí com um propósito para dar luz, tirando aqueles predestinados de todas as partes e lugares. E naquele grande dia, nós veremos então que a igreja do Senhor Jesus Cristo será chamada ao grande tempo de reunião nos ares. E todos subiremos ao seu encontro. E eu estou esperando por essa hora. Aleluia. Esta noite, no final, noite de encerramento, como habitualmente todos estão num culto de cura, eu noto que ficam na expectativa de grandes coisas serem feitas no culto de cura, o que os deixa numa tensão nervosa. E então encontro a mesma coisa esta noite, que todos estão na expectativa de ver como cada noite tem sido assim, pela abertura desses selos. Agora quero deixar bem claro, toda vez que chegava a vez desses selos, tudo em que sempre criei sobre eles e li de outras pessoas foi contrário ao que veio a mim no cômodo. Em minha mente, nesta ocasião, a razão por que fiz a parte de cura esta manhã foi porque minha mente humana está ficando tão distante de minha própria maneira de pensar. Tenho procurado ficar num cômodo com as venezianas abaixadas e uma luz acesa. Este é o 8º dia e nem entrei no meu carro para ir a algum lugar. Tive de ir com alguns irmãos aos bancos para assinar algumas notas e coisas tais referentes a dinheiro e coisas que tinham sido emprestadas para esta igreja, mas eu voltei imediatamente e fui direto ao estudo. E o estranho é que não houve ninguém que disse nada. Ou normalmente eles dão tapinhas e puxam, ficam em volta, não houve nada. Foi muito fenomenal. Onde tenho me alimentado na casa do irmão Wood, normalmente aquele lugar está lotado de carro. Eles tinham 8 ou 10 pessoas diferentes que iam vir para se hospedar com eles durante este tempo, e nenhuma delas veio. Então, esta manhã, nunca me esquecerei desta manhã, a graça do nosso Salvador ao seu servo cansado e exausto, quando eu tinha respondido a pergunta de uma pobre pessoa, e na melhor das intenções, pensando que fiz certo, e subitamente, como se tivesse tirado algo de uma criança, senti-me tão condenado e não sabia o que era. Pensei que talvez porque eu estava me apressando para chegar à parte da cura do culto, talvez alguém tão desesperadamente enfermo que tivesse que receber a oração imediatamente, e perguntei à audiência, e em poucos minutos foi revelado, e alguém disse: não poderia ler seu texto de novo? Ou algo assim. E naquele momento peguei um pedacinho de papel e o li novamente, para ver o que dizia, e olhei no livro, e era completamente diferente. A pergunta que eu estava respondendo, estão vendo? Permita-me somente lhes passar isso. Quando o sobrenatural chega, esta é a mente de Cristo. Você fica tão distante de seu próprio pensamento, que em sua própria mente, eu não me deixe tentar explicar isso, porque eu não posso. Estão vendo? Eu não poderia fazer, não há ninguém que poderia fazer.
Como pôde que aquele homem, que foi Elias, se pôr em pé lá na montanha sobre a presença de Deus e fazer descer fogo do céu, e então chuva logo atrás do fogo? E então fecharam os céus, e não choveu por 3 anos e 6 meses, e voltaram a chamar chuva naquele mesmo dia, e sobre aquela unção, como? E levou 400 sacerdotes e os matou, e então correu para o deserto, clamando por sua vida, por causa da ameaça de uma mulher. Está vendo? Jezabel, ela jurou que tiraria a sua vida. Quando Acabe e todos eles estavam lá para ver a presença de Deus e um grande milagre ser feito, veja só, o Espírito o tinha deixado. Em sua maneira natural de pensar, ele não sabia como pensar, veja. Ele não conseguia pensar por si mesmo. Lembra-se? O anjo o colocou a dormir. Ele deu descanso. Levantou, deu alguns pãezinhos, então colocou novamente para dormir. Ele deu descanso. E levantou e deu alguns pãezinhos novamente. E não sabemos o que aconteceu ao homem. Por 40 dias. Então ele estava intocado numa caverna em algum lugar. E Deus o chamou. Não tem que explicar isso de sobrenatural. Não se pode fazê-lo. Está vendo? A única coisa que é para fazer é simplesmente ir à frente. E tento me fazer tão claro quanto posso. Mas daqui em diante irei. Acho que nunca tentarei isso novamente. Você irá só absolutamente crer ou não. Você verá um pouco mais tarde. Por quê? Agora, tenho procurado ser honesto. Deus sabe disso. E essa pergunta esta manhã, eu estava tentando respondê-la tão honestamente quanto sabia. Só li a primeira parte do versículo. E era não teria sido certo. Mas o Espírito Santo, entendendo que minha mente, veja, olha, os últimos 2 ou 3 dias, o que tem acontecido? Veja, eu chamei 7.000 de 700. Esta manhã eu estava tentando, e foi notado pelas pessoas, veja, e isso mostrou o que vocês estavam observando. Agora, onde eu estava tentando dizer a pomba, e chamei de um cordeiro, mas percebi isso imediatamente. E então aqui, uma que não percebi sobre isso. O Espírito Santo agiu na mesma hora e me alertou. Esta é uma dupla confirmação de que estas coisas estão certas. Elas são, Deus está velando para cuidar que esteja certo. Isso mesmo. Ele quer que vocês saibam que isto é a verdade. Ele é o que está enviando isso. Porque seguramente não foi. Foi exatamente tanto para mim um aprendizado, quanto foi para vocês. E assim estamos. Estou muito agradecido pelo conhecimento, por saber agora do Senhor, em que hora estamos vivendo. Veja, vivendo exatamente no tempo do fim, antes da partida da igreja. Agora, apenas estamos falando assim, vamos pedir suas bênçãos sobre a palavra novamente. Nosso Pai Celestial, aqui vem esta grande noite, uma grande hora, quando algo grande aconteceu, isso tem estado em volta de todo o povo. Pai, logo que esta noite seja manifestada, sem sombra de dúvida, ao coração e mente das pessoas, para que saibam que Deus ainda está no trono e que Ele ainda ama o seu povo. Aleluia. E é a hora que o mundo tem anelado, ver, está agora se aproximando, porque Ele clama por redenção. Podemos ver os elementos prontos para trazê-lo de volta. Podemos ver os elementos prontos para trazer a igreja à presença de Cristo. Podemos ver a noiva assumindo a forma, vestindo a veste nupcial, se aprontando. Podemos ver as luzes sinalizando. Sabemos que estamos no fim. Aleluia. Agora, Pai Celestial, enquanto isso se manifesta agora para pregarmos, ou para ensinarmos sobre este grande, poderoso evento que aconteceu na glória, por volta de 2000 anos atrás, e foi dado ao muito amado apóstolo João, e esta noite nos toca falar sobre isso. Permite que o Espírito Santo venha agora em seu poderoso poder de revelação, para que Ele nos revele esta coisa, que quer que saibamos, como Ele tem feito nas últimas noites.
encomendamos-nos a Ti com a palavra em nome de Jesus. Amém. Agora, talvez queiram abrir em suas Bíblias, e este é apenas um curto versículo, um versículo da Escritura, mas é o último versículo, encontra-se, último selo, melhor dizendo. Agora, ontem à noite estávamos falando sobre o sexto selo. O primeiro selo sendo o anticristo apresentado. Seu tempo transcorreu e vimos como ele saiu. Como o animal que foi apresentado no poder de Deus, que saiu justamente com o poder do anticristo para combatê-lo. Não creio que poderia haver dúvida na mente de alguém acerca disso. Estamos verificando. Então verificamos, imediatamente depois disso, desta era da igreja, que esses animais foram. Terminamos, verificamos, mudamos, o quadro inteiro ali, não saíram mais animais. Está vendo? Todavia, estava introduzindo, entrando no período da tribulação, depois que a igreja havia saído. Tão perfeitamente isso se encaixou com as eras da igreja. Não vejo nenhum nada que não tenha se encaixado perfeitamente. Até mesmo quanto às eras e tudo mais. E aos tempos. Pense nisso. Isso mostra que teve de ser Deus que fez isso. A mente humana não poderia esquadrinhar isso. A mente humana não poderia esquadrinhar isso. E agora verificamos que isso também nós. O Senhor nos permitiu tomar a Escritura, a Sagrada Escritura, o que Jesus disse que sucederia, e como teríamos nós chegar a descobrir isso? É a pergunta. Né? E como nós chegaríamos a saber disso? E aqui vem e revela, e traz isso exatamente, seu sermão ali, respondendo isso, expõe claramente 6 dos selos, mas ele omitiu o 7º. Está vendo? Então, quando os selos foram abertos, Deus, note aqui, ele omitiu revelar até mesmo a qualquer símbolo do 7º. Está vendo? É um perfeito segredo com Deus. Note, agora vamos ler na Bíblia, e no 7º selo. Isso se encontra em Apocalipse capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Isso é tudo que temos sobre ele. Agora, vamos notar. Tentarei não segurá-lo por muito tempo, porque muitos de vocês estarão na estrada ainda esta noite, a caminho de casa. Pensei novamente, tendo um culto de cura esta manhã, o que lhes permitiria ir de manhã, não teriam de escapar, e agora nós. Eu também tenho de viajar para Tucson, Arizona, onde moro, e é o meu lar agora. E então eu quero estar aqui de volta, querendo o Senhor por volta de... A família quer voltar para alguns dias em junho. E agora talvez eu consiga me encontrar com todos vocês aqui na reunião. Uma reunião nesta ocasião. Meu próximo culto marcado em Albuquerque, Novo México. Acho que é 9, 10 e 11. Estarei lá quinta-feira, sexta-feira, santa. Assim, para eu pregar o encontro todo. E eu tinha outros compromissos, portanto não conseguiria chegar até esta ocasião, de modo que terei quinta-feira à noite e sexta-feira à noite em Albuquerque, Novo México. E então o próximo, conhecido perto, e é potencialmente, não sabemos com certeza, para estar com os meus bons amigos, o grupo de O Clamor da Meia-Noite, em Salton Pines, Carolina do Norte. E eles estão no telefone lá agora, porque eles mandaram telegramas, recados e tudo mais, chegando bem perto para outro grupo, em Little Rock, pessoal do Nome de Jesus, com o qual fiz as reuniões no Coral Palace no último verão, estão tendo uma convenção em Little Rock, Arkansas, e tem estado, desde o ano passado, querendo pelo menos uma noite, ou querem todas as noites, mas aceitariam pelo menos uma noite. E assim eu lhe disse, não sabendo exatamente o que fazer, disse que poderiam anunciar potencialmente, então avisarão um pouco mais para frente. Ele acabou de telefonar? Hã? Muito bem. O que disse? O irmão diz Hot Springs. Hot Spring, é isso? Eu estava equivocado. 24 de maio. Maio, me diz 24 e 28 de junho.
24 a 28 de junho. Agora está anunciado, potencialmente. Isto é, se for a vontade do Senhor, está vendo? Eis a razão por que gosto de fazer assim. Você ficará sabendo um pouco depois. Então, veja, quando vou num lugar, gosto de pôr os pés lá, sabendo que Deus disse, vai lá. Então, se o inimigo se levanta em algum lugar, eu digo, estou aqui em nome do Senhor Jesus. Simplesmente recue. Está vendo? Está vendo? Está vendo? E você está convicto. Seu terreno, veja, quando ele o enviar a algum lugar, ele cuidará de você. Aleluia. Está vendo? Mas se você vai presumindo, então não sei. Pode ser que ele não esteja lá. Assim, eu quero estar tão convicto quanto posso estar. Aceitei muitas que ele não me disse para aceitar. Mas eu gosto de estar tão convicto quanto possível. O Senhor abençoe todos vocês agora. Agora notando sendo este apenas um versículo aqui, gostaríamos de fazer uma coisa um pouquinho antes daqui. Note, nós pulamos o capítulo 7. O capítulo 6 termina o sexto selo. Mas entre o sexto selo e o sétimo selo, há algo que acontece. Está vendo? Quão admiravelmente isso está colocado exatamente em um lugar certo. Entre os capítulos 6 e 7. Agora note, no capítulo 7, nós notamos entre o sexto e o sétimo selo, há um intervalo. Um intervalo entre o capítulo 6 e o 7 do livro de Apocalipse. E é entre o sexto e o sétimo selo que este intervalo é dado. Agora, queremos notar isso. É muito importante que notemos este pequeno tempo. Agora, lembre-se, depois do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja partiu. Depois que os 4 cavalos saíram, a igreja partiu. Está vendo? Tudo que aconteceu na igreja aconteceu até o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Tudo que aconteceu no movimento anticristo foi até o capítulo 4. E o 4º selo de Apocalipse. Tanto para o anticristo como para Cristo. Terminou. E o anticristo chega à sua destruição. E com o seu exército. E Cristo chega com o seu exército. É uma velha batalha que começou o ano passado. Além do tempo. E estão eles. E então eles foram. Satanás e seus anjos foram expulsos. E então vieram para a terra, e a batalha se estabeleceu novamente, porque ela ultrapassou os limites de onde estava isolada, atrás da palavra de Deus. E desde aquela exata hora, Satanás venceu a batalha sobre a palavra de Deus. Porque um de seus súditos, o mais fraco, baixou a guarda. E foi exatamente assim que ele venceu a batalha, todas as vezes. Foi porque um de seus súditos baixou a guarda quanto à palavra. E foi feito nesta última era da igreja, através de um sistema organizacional, o que a verdadeira, genuína e santa igreja do Deus vivo, com um cavaleiro mentiroso, não quis aceitar a palavra e fez a igreja se voltar da palavra para dogmas. Agora, quantos sabem que é sobre o dogma que a Igreja Católica Romana está edificada? A congregação diz amém. Eles admitem isso. Eles admitem isso absolutamente. Claro, certamente que admitem. Isso não é tudo. Os católicos, certamente, isso não os ofenderia nem um pouquinho, porque eles sabem disso. Acabaram de acrescentar um novo. Aqui não faz muito, que Maria ressuscitou. Vocês se lembram disso aqui faz alguns anos. Cerca de 10 anos. Quantos se lembram disso? Amém? O jornal ali, certamente, estão vendo tudo, o novo dogma. Veja, e tudo dogma, não palavra. Estão vendo? Um sacerdote, em entrevista recentemente, ele disse, Senhor Branham, ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, Deus está em sua palavra. Ele disse, não devemos discutir.
Eu disse, não estou discutindo, só estou fazendo uma declaração. Deus está em sua palavra, isso mesmo. Qualquer que tirar alguma coisa dela, ou acrescentar alguma coisa a ela, disse a palavra. Ele disse, bem, Deus deu, Cristo deu à sua igreja poder. Ele disse que o que quer que ele ligasse na terra, seria ligado no céu. E o que? Eu disse, isso é exatamente verdade. Ele disse, nós temos sobre este princípio, que temos poder para perdoar pecado. Eu disse, se fizer da maneira que foi dada à igreja, e da maneira que eles fizeram, eu aceitarei. Se fizer a água aqui, para ser batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Veja, não por alguém lhe dizendo que seus pecados estão perdoados. Está vendo? Está vendo? É exatamente isso. Observe. Pedro com as chaves no dia de Pentecostes. Lembre-se, ele tem as chaves de que eles estão falando. E os homens disseram, que podemos fazer para ser salvos, varões e irmãos? Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Isso mesmo assim, isso encerra o assunto para sempre. Está tudo terminado. Assunto encerrado. Agora, todavia, veja, o anticristo entra como ilustramos e mostramos que revelação, ora, e pensar que todos estes anos nós vimos isto se aproximando. E aqui é absoluta e diretamente assim diz o Senhor. Agora, e notamos este intervalo agora entre o capítulo 6 e 7. Agora, capítulo 7 de Apocalipse, aqui revela um acontecimento. Ele não está aqui simplesmente por nada. Não foi colocado no meio disso por nada. Está vendo? Está aqui com um propósito. E é uma revelação que revela alguma coisa. Note quão misterioso e quão matematicamente se encaixa na Escritura. Está vendo? Exatamente. Vocês creem na matemática de Deus? Amém? A congregação diz amém. Se não, estão certamente perdidos. Certamente se perderão na palavra. Se começarem a colocar um 4 ou 6 ou algo assim, em vez de somente as palavras matemáticas seguindo a ordem, certamente terão em sua cena uma vaca comendo grama no topo de uma árvore, em algum lugar. Certamente vocês errarão o resultado. Porque Deus não, sua palavra inteira segue aos princípios da matemática. Sim, Senhor, perfeita, a mais perfeita. Não há nenhuma outra literatura escrita como ela, tão perfeita em matemática. Agora, o capítulo 8 somente revela a cena do sétimo selo, onde nada mais é revelado. Agora, nada não é revelado no sétimo selo. Agora, não tem nada a ver com o capítulo 7 de Apocalipse. Sua revelação do sétimo selo é perfeitamente muda. E se somente tivesse tempo, tentarei apresentar alguns versículos para lhes mostrar. Desde lá de Gênesis, este sétimo selo é mencionado. Desde o princípio em Gênesis, este sétimo selo. Estes selos vieram se desenrolando. Não podem se lembrar de hoje de manhã, mencionando estas coisas, e observem esta noite, mencionando-as, e verifica-se que quando chega a esse sétimo selo, ela interrompe. O irmão Branco estalou um dedo uma vez. Sim. Jesus Cristo falando, ele próprio, falou do tempo do fim, e quando ele chegou, falou todos os 6 selos. Quando chegou ao sétimo, ele parou. Aí está. Veja, é uma grande coisa. Agora, nós vamos falar aqui agora sobre este capítulo 7. Só por um minuto. Para de certo modo, fazer ligação entre o sexto e o sétimo selo. Porque este é o único material que temos para continuar agora mesmo.
é o sexto, entre o sexto e o sétimo céu. É o chamado para Israel sair. Agora, tenho muitos ótimos amigos testemunhos de Jeová, sentados aqui, que eles são todos, e foram, talvez alguns deles ainda sejam testemunhos de Jeová, mas eles sempre aplicaram ao senhor Russell, aplicou esses 144 mil como sendo a noiva sobrenatural de Cristo. Está vendo? Beleza. Não é. Não tem nada a ver com a era da igreja. De modo nenhum. Eles são absolutamente Israel. Agora, vamos ler em alguns minutos. Agora, este intervalo entre o sexto e os selos é o chamado e selagem dos 144 mil judeus, chamados no período da tribulação. Depois que a igreja partiu. Está vendo? Não tem nada a ver com a era da igreja. De modo algum. São chamados e estão perfeitamente em harmonia com a Escritura. As últimas 3 semanas e meia de Daniel, atribuídos ao povo de Daniel, veja, não ao gentio, ao povo de Daniel. E Daniel era judeu. Agora, note, Israel crê somente em seus profetas. E depois que são vindicados, e em nenhum lugar através da era da igreja, desde a igreja apostólica primitiva, a igreja protestante, chegou a ter um profeta. Diga-me quem foi. Mostre-me, nunca eles tiveram, na era apostólica primitiva, um chamado Ágabo, que foi um profeta vindicado, mas quando os gentios ingressaram na herança de Deus, e Paulo se voltou aos gentios, depois que Pedro, como lemos ontem à noite, tinha recebido do Senhor que ele estava tomando um povo dos gentios para o seu nome, sua noiva, então nunca houve nas páginas da história um profeta gentil. Agora, somente examine a história e constate. Por quê? Exatamente seria contrário à palavra. Exatamente. Quando a primeira coisa saiu, foi o leão, que foi a palavra de profeta. A próxima que saiu foi a labuta, o sacrifício. A próxima que saiu foi a astúcia do homem. Mas temos a promessa, no último dia, disso retornar à igreja para o benefício de endireitar tudo que foi distorcido. Não falar desfeito, deixado por fazer. Porque está predito aqui que a mensagem do sétimo anjo cumpriria os mistérios de Deus. E então nós estudamos tudo. Nós vemos que isso está perfeitamente em harmonia com a Escritura. Esta é a razão. Vocês lembram do que eu disse agora um pouquinho, irmão? Só uma pausa aqui. Logo no início, eu disse: toda a revelação que temos necessidade já tem sido dada. O que cabe é como nós indivíduos buscar nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus. Porque algumas coisas ainda nos tiram do foco da palavra. E aí é onde você perde o que Deus tem que falar através da mensagem. Quando que temos aprendido aqui apenas lendo a mensagem? Estudando parágrafo por parágrafo. Quando temos aprendido? Enquanto você ficar preso em pregações, e nisso, naquilo outro, aquela coisa bonita, aquela historinha para lá, historinha para cá, e deixa o principal. Como você vai obter isso? Veja aqui. Mas temos a promessa no último dia disso retornar à igreja, para o benefício de endireitar tudo que foi distorcido. Parágrafo 87, eu comento. Não falar, deixado por fazer, porque está predito aqui que a mensagem do sétimo anjo cumpriria os mistérios de Deus. Não ficaria nada mais. O que ficaria? E então, nós estudamos tudo, nós vemos que isso está perfeitamente em harmonia com a Escritura. Esta é a razão. Agora, poderia você imaginar, quando esta pessoa entrar em cena, quando ele entrar, lembre-se, será tão humilde, coisas tais, que as igrejas falharão longe em ver. Poderia você imaginar que as igrejas, ainda sob a tradição dos reformadores,
chegariam a receber um profeta de Deus, o qual estaria firmemente contra seus ensinos e organizações? Parar por ter que coisa tremenda essa. Agora, há somente uma pessoa que poderia cumprir isso. Somente um espírito que já esteve na terra, que eu sei, seria eu, teria de ser Elias em seu tempo. Aleluia! E foi predito que seria, o que não é nada menos que o Espírito de Cristo. Glória a Deus. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, ele foi o profeta, ele foi o Deus dos profetas. Está vendo? Está vendo? Cristo, veja como eles o odiaram, mas ele veio exatamente da maneira que a palavra diz que viria, mas sendo que ele era profeta, eles blasfemando, se afastaram do reino de Deus, chamando o Espírito de Deus, que estava discernindo, e assim por diante, de espírito imundo. Olha só. Ou um diabo. Disseram que ele era um adivinho, ou um diabo. Foi isso. Um adivinho era um diabo. Veja, espírito do diabo, certamente. Sabiam disso? A congregação diz amém. Absolutamente. A adivinhação é uma personificação de um profeta, o que é absolutamente blasfêmia perante Deus. Agora note, chamados em perfeita harmonia com as escrituras dos últimos 3 anos e meio de Daniel. Note ao crente de Israel foi dito no Antigo Testamento somente para crerem em seus profetas depois que o profeta foi vindicado. Se houver entre vós que for espiritual ou profeta, eu, o Senhor meu, teu Deus, me manifestarei a ele e falarei com ele em visões, através de sonhos, interpretar sonhos. Alguém tem um sonho e o profeta será capaz de interpretá-lo. E se ele tem uma visão, ele a declara. Eu me manifestarei a ele através de visões e sonhos. Me manifestarei, e se o que ele disser se cumprir, então eu vi este profeta, porque eu estou com ele. Senão, então não o temais de maneira alguma. Sim, isso mesmo. Afastai-vos. Simplesmente deixai-o. Veja. Agora, isso é. Agora, Israel sempre vai crer nisso. Amém. E você não vê? Por quê? Agora, quero que você compreenda bem esta lição esta noite agora. Por quê? Porque esta é uma ordem de Deus para ele. Não importa quantos panfletos os gentios possam levar até lá e distribuir. Não importa quando você percorra Israel com uma Bíblia embaixo do braço, provando isto e aquilo ou aquilo mais. Eles nunca receberão nada, exceto um profeta. É exatamente isso. Porque o profeta é o único que poderia tomar a divina palavra e colocá-la em seu lugar. E ser um profeta vindicado. Eles crerão nisso. Como eu estava conversando com um judeu aqui em Benton Harbor, quando aquele John Ryan, sendo cego a vida toda, praticamente recebeu sua visão, levaram-me até lá, aquela casa de Davi, e este rabi saiu com a sua longa barba. Ele disse: por qual autoridade o Senhor deu a John Ryan sua visão? Eu disse: em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse: longe esteja que Deus tenha um filho. Você está vendo? Ele disse: vocês não podem cortar Deus em 3 pedaços e dar a um judeu, fazer 3 deuses dele. Vocês são um bando de pagãos. Eu disse: eu não corto em 3 pedaços. Aleluia. Eu não corto em 3 pedaços. Eu disse: rabi, seria uma coisa estranha crer que um de seus profetas disse algo errado? Ele disse: nossos profetas não dizem nada errado. Eu disse: de quem Isaías 9,6 estava falando? Ele disse: do Messias. Eu disse: então, o Messias será um homem profeta?
Está certo? Disse, sim, Senhor, está certo. Eu disse, mostra-me onde Jesus falhou. Eu disse, que relação terá o Messias, profeta, com Deus? Ele disse, ele será Deus. Eu disse, isso mesmo. Agora o Senhor entendeu isso na palavra. Digo solenemente, aquele judeu lá em pé, e as lágrimas correndo no rosto, disse, eu o ouvirei em alguma ocasião posterior. Eu disse, Rabi, o Senhor crê nisso? E ele disse, veja, mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu sabia que ele estava no Novo Testamento. Eu disse, certo, Rabi, agora, o que me diz disso? Ele disse, se pregasse isso, ele estaria lá embaixo. Você sabe que o lugar deles está localizado lá na colina, lá embaixo na rua, mendigando meu pão. Eu disse, prefiro estar lá embaixo mendigando meu pão. Os judeus ainda têm em suas mãos o dinheiro. Você sabe, está vendo? Está vendo? Eu prefiro. E seu nome em ouro, eu disse, eu prefiro estar lá embaixo, comendo bolacha salgada, bebendo água de um riacho, e saber que eu estou em harmonia com Deus e fiel, do que estar aqui com o meu nome nesse edifício, em letras de ouro assim, sabendo que eu estou longe de Deus. Esse diz, ele não quis me ouvir mais, de modo que entrou. Eita glória. Mas é isso. Não se pode cortar Deus em 2 ou 3 pedaços, chamados Pai, Filho e Espírito Santo, e fazer 3 deuses, e passar isso a um judeu. Seu próprio mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. O que disse Jesus? Jesus disse, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus. Não 3. Você nunca dará isso a eles. Não, nenhum profeta jamais falará acerca de 3 deuses. Não, em parte alguma. Você nunca ficará sabendo disso. Não, Senhor. Isso é tanto paganismo e idolatria, quanto a procedência disso. Sim, Senhor. Note, mas esses profetas virão. Não somente isso. Os profetas agora, é Apocalipse 11. Nós lemos parte dele. E quero que você o leia enquanto estuda as fitas e assim por diante. Eles são absolutamente profetas vindicados pelo sinal de profetas. Então Israel ouvirá isso. Amém. Bom, irmãos, nós conseguimos avançar de hoje. Já nos deu nosso tempo. Aqui em nosso horário já são 8h30, né? Sempre iniciamos o culto às 7 até às 8h30. E conseguimos vir até os 107 da mensagem O Sétimo Céu. Graças a Deus por tudo, né? Deus tem sido bondoso com cada um de nós. E cada dia que passa, quando abrimos a palavra, nós temos visto Ele falar sempre contra organização. Dogmas feitos por homens, criados por homens, na qual colocam o povo de Deus, dividem o povo de Deus, e assim o povo de Deus deixa de ter comunhão por causa de seus líderes, por causa de seus pastores, por causa de seus padres, por causa de seus bispos, por causa de seus apóstolos e por graça. Quão longe estão da palavra. Mas graças a Deus, que Deus tem um povo escolhido, um povo eleito nesse tempo final, que estaria aqui para ouvir a voz do sétimo ano, que creria em cada palavra que seria entregue a cada um de nós. Cada palavra que foi entregue dele. Os mistérios sendo abertos através desta mensagem do sétimo ano. Eu não tenho medo algum de falar isso. Não tenho problema algum de que apareça alguém no chat, no canal, e diga isso, que vocês são isso, são aquilo outro. Para mim não importa. Não me interessa o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. O que eu sei é onde eu tenho estado firmado. Esta palavra chegou até o meu coração. Ela me tirou da onde me tirou e me trouxe uma completa união com Cristo Jesus, neste dia que é a sua palavra. Deus abençoe
cada um de vocês, os irmãos estiveram conectados conosco, né? E pararam o seu tempinho aí, destinaram esse tempinho na sala da sua casa, onde quer que você esteja aí com o celular ou na televisão assistindo, a cada um de nós, sempre esses momentos que temos tido aqui na presença do Senhor. O nosso intuito não é ganharmos igreja, nosso intuito não é formar igreja, porque a igreja está formada, a igreja já foi lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O nosso único objetivo aqui é termos companheirismo em torno deste alimento espiritual que tem sido entregue para cada um de nós. Feche os teus olhos neste momento e vamos orarmos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esses momentos que tivemos aqui alimentando nossas almas com a Tua Santa Palavra, ouvindo, ó Pai, a abertura deste 7º selo, o início do estudo desta mensagem. Ó Deus bendito, e como através desta mensagem profética Tu tens aberto os nossos olhos e nos mostrado aonde temos estado firmados. Nós te damos graças, ó Pai, por tudo, por termos elegido desde esta fundação do mundo, para poder ver e entender e viver no melhor de todos os tempos para se viver. É o ápice da montanha, é o ápice da pirâmide, aleluia, é o topo aqui, aleluia, é onde as profecias estão se cumprindo, graças a Deus, onde a manifestação do Filho do Homem tem estado em pleno cumprimento, graças a Deus, onde a união invisível está acontecendo, aleluia, onde o casamento está acontecendo. Nós te damos graça, ó Pai, por abrir a Tua palavra. Isto é a terceira puxada, é a abertura da Tua palavra, onde os mistérios são desvendados para cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, que Tu possas selar os corações dos Teus filhos com a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa ser o nosso guia, o nosso protetor e o nosso ajudador todos os dias e momentos de nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo. Que possas curar o enfermo, libertar o cativo. Ó Deus, é a nossa oração e o nosso pedido. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos comunicar aqui os nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Se o inimigo pensou que não teríamos este momento de companheirismo, né, ele perdeu mais esta batalha. Né? Estiveram conectados conosco nosso irmão Edilene, de São Paulo, Rodrigues, né? Irmão Genaí Teixeira também, de Montenegro, juntamente com a irmã Cida, né? Esteve conectado conosco. O irmão Jonas da Silva também, de Alto Paraíso. O irmão Antônio, né? Patrícia e Alder também esteve conectado, minha família, né? E a irmã Carmelita, irmão José dos Santos também, né? Saudações a ele, Deus abençoe, né? E a irmã Patrícia quer ver você, viu, irmã Carmelita? Ela me falou ontem, ela disse, nós vamos ter que ir em São Paulo para ver a irmã Carmelita, ela quer dar um abraço, minha irmã, tá? Estou avisando já de antemão, né, que nós vamos aí para dar um abraço, minha irmã, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, a irmã Mário Lúcio de São Paulo também, Deus abençoe, a irmã Juraci da Silva Sobrinho, né, daqui de Ariquemes, a irmã Meire de São Paulo também, Deus abençoe, né, irmã Meire. Vamos ver quem mais aqui, irmão Romeu Aides, né, também de Ariquemes, Deus abençoe, irmão Romeu, irmão Carlos Gomes também de São Paulo, Deus abençoe, irmão Carlos, irmã Raquel de Souza de Jandira, Deus abençoe, irmão Vilmar Marques daqui de Ariquemes, Deus abençoe, irmã Beatriz Ribeiro também, Deus abençoe, Alto Paraíso, pastor Ailton Dantas, estou conectado, Deus abençoe a todos, Deus abençoe, pastor Ailton também, eu sustentando a todos vocês, e irmão Otton de Ariquemes também, Deus abençoe, em nome de Jesus, né, irmão Otton de Ariquemes. Vamos ver aqui também, irmão João Severino, saiam dessas denominações, confiem em você mesmo. Deus abençoe, irmão João Severino, graças a Deus não somos uma denominação. A revelação da palavra do dia que estamos vivendo nos libertou desse jugo opressor de homens, né? E tem nos colocado em uma fonte pura, uma água límpida, uma água pura, que tem saciado a nossa sede espiritual. Deus abençoe o irmão José Severino, está convidado para estar mais vezes aqui, ouvindo, né, esse companheirismo em torno dessa palavra aqui no nosso canal. Irmão Marlúcio dos Santos, também Eloá Kenara, aqui de Alto Paraíso, Deus abençoe. Irmã Juscelia Pardinho, irmã Marta, Deus abençoe. Irmã Adelaide Araújo também, estou conectado de São Paulo, Deus abençoe. Irmã Maria Sônia,
também esteve conectado. Deus abençoe. Se porventura teve algum irmão que não conseguiu comunicar, sintam-se abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Vamos ficar aqui com o hino de despedida, né? Um cântico, e logo após estaremos despedidos da nossa audiência, né? Se até sábado o Senhor nos permitir, estaremos novamente aqui conectados para seguir alimentar nossas almas com a santa palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor com louvor e vai ser: eu te agradeço, meu Senhor. O Senhor me predestinou para nascer e somente adorar a Ti. Então eu orarei e pedirei para que não sejas eu, mas Cristo em mim. Estou em uma guerra, o inimigo quer me destruir. Tenho fé, pois já venci. O meu Deus sabia que eu iria levantar. Seguro estou em Sua palavra. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. O Deus que eu creio é poderoso. Ele te ajuda, faz de você um vencedor. Apenas tome posse, Ele está em você. Ele é fiel, já te salvou, predestinou. O meu maior prazer é exaltar a Ti, Senhor. Antes da Tua vinda, me sentia só, mas Tu me abristes os selos pra me revelar. Eu não sou daqui, já posso sentir. Minha morada eterna está por vir. Em Ti confio os meus segredos, e os Teus segredos eu escutei. O meu coração alegre está. Fizeste sentar em Seu trono. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. O Deus que eu creio
por mim. Ainda que eu fizesse tudo pra te agradar, seria tão pouco comparado ao que fizeste em mim. Tens cuidado do mandar da perfeição, água pra saciar a minha sede, através de uma fonte inesgotável que flui dentro de mim. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. O Deus que eu creio é poderoso. Ele te ajuda, faz de você um vencedor. Apenas tome posse, Ele está em você. Ele é fiel, já te salvou, predestinou. O meu maior prazer é exaltar a ti, Senhor. Graça, sabedoria, conhecimento, doce, sublime amor. Graça, sabedoria, conhecimento, doce, sublime amor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.